né? Sou filho de Odé, mas não posso esquecer que hoje é segunda-feira, é dia de Exu, o homem do movimento, que movimenta Ogum com o seu arado que produz a terra, Inhansã do vento, que também faz movimento. Então, quando a gente faz esse resgate de processo histórico, todos esses elementos que cada orixá traz, ele traz também os determinantes sociais na saúde. Então, antes de pensar qualquer movimento, eu tenho que pensar na fidelidade, na luta das mulheres negras, Inhansã, Obá, Oxum, Iemanjá traz. Então, isso me traduz, né, como militante da saúde, a partir desses movimentos, fazer e repensar essa política afirmativa. Né? Por que, então, política afirmativa? Porque nós sempre fomos, como negros, não temos direitos, tanto nós negros como indígenas. Vindo desse congresso, nós fizemos uma mesa de educação popular, negritude e ancestralidade, onde ouvi um indígena. O indígena diz que todos nós temos a discussão da empatia, né? Mas ele diz que ele não concorda com isso. Primeiro ele tem que se colocar no lugar dele, porque ele sofreu muito. Então, antes de eu querer me colocar no lugar do outro, eu tenho que me colocar no meu lugar para fazer a discussão. Quando ele disse isso, sim, porque nós estávamos lá em Salvador, no berço da comunidade negra, né? Eu trabalho numa cidade hoje que vai comemorar 200 anos da colonização alemã, mas é uma coisa contraditória para nós, que ele dizia o quanto o racismo é perverso, que todos nós vamos a Salvador, tipo, sendo negro ou branco, a gente quer ir para o Pelourinho, e a gente samba, dança em cima do lugar que era o domingo do Faustão dos brancos, quando vinham escravos serem açoitados. E ele dizia mais assim, o quanto nós somos contraditórios quando defendemos descobrimento num lugar que não foi descoberto, onde tinha já os índios que viviam na sua harmonia, mas muitos foram mortos em Cabralha, em Porto Seguro, onde nós vamos fazer o turismo, quanto o capitalismo é perverso e remolde. E daí, quando nós fizemos essa discussão de poder único que o não negro nos produz, né, ele produz na educação. Quem é que é dono da educação? Vocês já fizeram uma reflexão? A gente tem a PUC, Pontifícia Universidade Católica. A gente tem a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. A gente tem a Unicinos, Universidade Jesuíta. E tem a URGS. Mas quem fez a reforma da educação? Respeito aos cristãos, foi a igreja. Que a igreja, toda semana, fazia o rezar ao Pai Nosso. E sexta-feira eu tinha que ir para o terreiro da minha avó. Eu era uma criança em formação. Bem, pensar política afirmativa sem fazer esses recortes, esses resgates, daí eu não penso. Hoje está numa gestão, né, eu passei pelo movimento social antes de ser gestor. Esse espaço aqui, na sua história, ele não é só um postinho de saúde no meio de uma comunidade que 90% é uma comunidade negra e miscigenada. Esse posto, essa unidade aqui, foi a nascente da luta pelo direito ao acesso à saúde em Porto Alegre. Quem não conhece a história da Cruzeiro, e o Cruzeiro, quando eu reporto a Exu, Exu é o dono do Cruzeiro. Ele faz o movimento. Então, assim, é só coincidência, porque se eu vou buscar isso para me identificar, porque a identidade no campo da saúde não me faz ser negro. Eu tenho Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Santo Antônio, o Beneficência Portuguesa. Vocês já ouviram um hospital chamado Oxum, Inhansã, Chapanã? Bem, eu não posso me identificar, eu me identifico com a enfermeira negra. Mas a enfermeira negra, educada, para mim, não entrar nas minhas vias com o meu colar de conta, que eu tenho que tirar, porque pelo critério ele vai infectar. E ali eu, como negro, não conhecedor, está a minha segurança. Então, que política afirmativa que nós falamos? É cotas? Não, não é só cotas. Porque eu escrevi um artigo no Correio Brasileiro, eu disse, eu não sou filho das cotas. Eu construí as cotas junto com esse senhor, né? Porque eu não entrei na Universidade de Cotas, porque eu tive a felicidade de ter uma mãe que limpava a escola sábado e domingo para eu poder estudar no Colégio de Freira. E todos as minhas 5 irmãs também passaram por esse processo. Então nós tivemos uma coisa que para uma comunidade negra pobre, a minha mãe sempre dizia, não vou deixar fortunas, mas vou deixar uma herança maior, a educação onde tu conhece. E como educador popular, a gente
a partir daí começa a identificar com as comunidades terreiras e comunidades indígenas, né? Quando no processo da diferença de política afirmativa, porque nós negros sempre pagamos com cotas, né? Quando tinha o excesso da mercadoria que nós era antes de se tornarmos humanos, jogavam mães e crianças para fora do barco para pesar menos, para não perder a mercadoria, que era nossa. É diferente, com todo respeito aos alemães e italianos, que vieram no navio cantando América, América, América. Eles vieram, não foram trazidos. Há uma diferença na política afirmativa. A política afirmativa que eles tiveram de ter acesso à terra, que é riqueza, foi o que destruiu. Quem é o primeiro movimento sem terra? Quem é o primeiro movimento de desempregados? Mas só que a história não conta isso. A história não conta a perversidade, porque ela começa a sua história a partir do centro da humanidade, que é a Europa. E a antropologia nega tudo isso, dizendo que é a nascente do mundo, aonde tinha Luzia, o corpo mais antigo estudado, que era na África. Vamos mais aprofundar na antropologia, a Pangeia. Quem vivia nesse continente unido, no momento que tem a separação, ficou um povo aqui, um povo lá, não tem essa historinha. Fomos lá em cima. Se há uma ruptura agora em função da obra aqui, ficamos nós aqui, vocês aí. E as pessoas vão se adaptando, mas... Né? Então, quando a gente repensa a política afirmativa, não é nessa lógica de... Eu não repenso na lógica de cotas. Eu defendo cotas, que para nós, o movimento negro, foi uma dificuldade chegar também nesse consenso que, né, cotas é um meio. A gente foi em 2001, quando nós debatemos isso em Durban, né, e falamos, há uma discussão sobre o racismo institucional e a questão da lesa-humanidade, que foi a questão da invasão do território africano, onde escravizaram, né, coisificaram seres humanos e escravizaram. É isso que é a nossa luta hoje no espaço de gestão, quando a gente reforça e traz esse histórico. Porque, gente, ser gestor, ser negro gestor no espaço, como eu estou numa comunidade alemã, o médico não acredita em ti, acha que tu é incapaz. Uma médica não negra diz que jamais vai ser comandada por um afrodescendente. Eu tive a felicidade de chegar a dizer para ela, eu como negro, homossexual, te mando. Então, e tu como é terceirizado, eu posso te mandar embora. Mas eu não vou te mandar embora porque tu disse que não queria ser comandada por um afrodescendente. Porque tu atende seres humanos do outro lado. Se tu é racista comigo, o que tu não faz com o usuário? E chega lá, coitado, que tem o médico como o Deus do mundo, que é pior. Respeito a alguns médicos que me ensinaram muito, José Ivo Pedrosa, Aymar Mourão, que são pessoas que discutem educação popular. E nós conseguimos desconstituir a lógica, né? Porque quem é que era formado médico antes com a lei do boi? Eram os negros. O racismo é tão condenado que ele fez leis, né? A lei da vadiagem, a história que vocês falaram antes de Lynch, que diz porque existe, porque o fulano é capitão do mato. Eles foram tão perversos conosco, porque nós que somos de tradição de matriz africana no sul, nós temos várias vertentes na nossa região. Tem Jeje, tem Cambinga, mas é diferente do que o Candomblé, que às vezes tem Queto, tem outra turma, mas só que eles se usaram disso. Por quê? Se eu vivia, não na lógica de guerra, no mesmo território, esse cidadão que conseguia dominar o território dele, ele não se tornava escravo para trabalhar comigo. Era outra história, certo? Mas numa lógica que eu invado a tua casa. Por quê? Outros fazem eu invadir. Eu vou mandar quem? A minha família ou a tua? Eu vou mandar a tua. E aqui eles logo sacaram isso. Sério, e na hora de fugir esse cidadão, eu vou entregar quem? Os meus ou esse cidadão que lá nós guerreávamos? Eles usaram dessa artimanha também para poder escolher. Chegaram aqui,
eu vou deixar de dar comida e trabalho para essa gente, vou trazer os outros para a revolução industrial. Então a gente tem que analisar, quando eu trago um fato histórico, quem construiu, né? Jamelão já falava, pergunta ao Criador, quem pintou essa aquarela? O livre do açoite da cinzada, preso na miséria da favela.